Bom dia! Hoje eu quero mostrar para vocês o que eu faço quando eu recebo livros para serem restaurados aqui no ateliê. Como eu venho da área médica, né, que eu sou biomédica, então eu classifico como urgência, emergência ou um livro que pode esperar. E isso independe da ordem de chegada desses livros de clientes. Então, um cliente pode ter chegado antes, né? Pode ter entregado os livros antes para restaurar, mas se eu receber algum outro livro de outro cliente, né, depois deste, e eu perceber que ele tem uma urgência, uma emergência, eu passo na frente. E eu vou explicar por quê. E isso é importante para ser explicado para o cliente, porque às vezes você dá um prazo para ser entregue e esse prazo pode não ser atendido. Então a gente costuma dar um prazo um pouquinho maior para ter todos esses, né, para poder sanar todos esses percalços no meio do caminho. Mas é sempre bom explicar isso para o cliente, porque eu acredito que a transparência é fundamental na nossa área. Então eu vou mostrar agora os 3 livros que eu recebi e eu vou mostrar esse protocolo que eu sigo. Bom dia! Hoje eu quero mostrar para vocês o que eu faço quando eu recebo livros para serem restaurados aqui no ateliê. Como eu venho da área médica, né, que eu sou biomédica, então eu classifico como urgência, emergência ou um livro que pode esperar. E isso independe da ordem de chegada desses livros de clientes. Então, um cliente pode ter chegado antes, né? Pode ter entregado os livros antes para restaurar, mas se eu receber algum outro livro de outro cliente, né, depois deste, e eu perceber que ele tem uma urgência, uma emergência, eu passo na frente. E eu vou explicar por quê. E isso é importante para ser explicado para o cliente, porque às vezes você dá um prazo para ser entregue e esse prazo pode não ser atendido. Então a gente costuma dar um prazo um pouquinho maior para ter todos esses, né, para poder sanar todos esses percalços no meio do caminho. Mas é sempre bom explicar isso para o cliente, porque eu acredito que a transparência é fundamental na nossa área. Então eu vou mostrar agora os 3 livros que eu recebi e eu vou mostrar esse protocolo que eu sigo. Então aqui estão os 3 livros que eu recebi e que agora eu quero explicar para vocês como eu faço esse protocolo de atendimento. Então eu tenho umas fichinhas, é um papel, uma bolinha vermelha seria a emergência, então esse teria que ser atendido em primeiro lugar. Depois eu tenho a urgência, ou seja, ele é um pouquinho menos problemático que a emergência, mas também não dá para esperar muito, que eu pintei de bolinha, né, amarela. E depois eu tenho o que pode esperar, o verde, né, que não tem problema nenhum. Então, como eu faço esse protocolo? Por exemplo, este livro que eu recebi, o que ele tem? Ele está descosturado, as folhas já estão, né, meio soltas, a capa está solta, não tenho a lombada, mas assim, o que ele pode me trazer de problemas, ou melhor, perguntando, ele pode piorar essa situação? Não. A não ser que eu deixe ele totalmente ali na mesa, andando para lá e para cá, ele pode perder algumas folhas, mas é claro que eu vou condicionar ele, né? Eu sempre coloco os livros que eu vou trabalhar, ou nessas caixas grandes, né, de plástico mesmo, de poliondas, enfim, eu acondiciono de alguma forma para ele ficar ali estável, né, assim, e não possa perder as folhas no meio do caminho. Então, isso daqui, teria algum problema em ele esperar? Não. Então, ele vai aqui, eu vou colocar dentro de um saquinho e ele vai com essa plaquinha aqui, com essa marca, que ele pode esperar, que não tem problema nenhum. Pronto, esse está decidido, então já vai. Agora eu tenho 2
que eles são bem problemáticos. Eu tenho este, que eu não vou tirar agora do saquinho, mas ele tem fungos, muitos fungos. É problema? Sim, é problema, porque o fungo se prolifera muito rápido, é muito rápido. Então, este daqui é um que eu colocaria como uma emergência, mas eu preciso fazer o comparativo com outros livros. Então, vou deixar ali meio em stand-by e vou pegar o outro livro. Este livro aqui, como vocês podem ver, olha, dá para ver aqui, olha quanto pozinho. Olha como ele está aqui todo comido. Eu não vou abrir agora aqui, porque eu não estou nem preparada para isso, mas ele tem muito cupim. Mas é muito, pelo pozinho aqui que dá para ver, ele tem muito. Este é mais problemático do que este que tem fungos. Muito mais problemático. Por quê? Porque o cupim, ele não espera para comer, ele tem uma fome desesperadora. Em um dia, esse livro aqui vai estar muito pior. Então, entre estes dois, né, que eu já estava achando que este com fungos era uma emergência, vai passar, né, a plaquinha para ele. Então, este vai de emergência, porque esse eu tenho que cuidar muito rápido. E este aqui, o que eu faço que tem fungo? Eu vou deixando ele aí, os fungos proliferarem? Não, eu vou fazer um tratamento de espera, eu vou congelar esse livro para me dar tempo de trabalhar com este, que este sim, olha, eu preciso trabalhar de qualquer forma, eu preciso trabalhar esse livro. Quando eu terminar este livro, que então foi para emergência, aí eu descongelo, trabalho com este, né, que tem fungos, e depois eu vou trabalhar com esse que não tem problema nenhum. Então, como ficou o meu protocolo de atendimento? Emergência, este que tem cupins e provavelmente também tem broca, ainda não olhei direitinho, então este vai para emergência, que está aqui a minha bolinha vermelha. Este vai para urgência, que é o que tem fungos, né? Então eu vou congelar e ele vai para urgência. E depois, então, eu vou trabalhar com este, que é o que pode esperar. E isso independe se eu tiver, como eu falei no vídeo anterior, independe se eu tiver outros livros de outros clientes, porque eu não posso fazer isso esperar. Posso sim, posso congelar esse livro também, né? Congelo os dois, trabalho com todos os outros livros que está na espera, né? Na ordem, né? Na ordem de atendimento dos clientes, e depois eu volto para eles. Mas se forem livros que eu posso esperar, é muito melhor você já trabalhar com eles do que congelar. Então é esse o protocolo que eu sigo de atendimento aos livros quando eles chegam. E sempre, lógico, agora eu não estou paramentada com luva adequada, com jaleco adequado, mas todo esse processo de quando vocês recebem os livros tem que ser numa área separada, né? Se você tiver só um ambiente no seu ateliê, então numa área separada, paramentada, óculos, máscara, touca, avental, luva, mas a luva mesmo, né? A luva que é a própria para isso, a máscara própria para isso. Vai fazer, né? Porque a primeira coisa que você vai fazer a higienização. Então, nessa higienização que você vai fazer essa classificação de emergência, urgência ou que pode esperar, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, aproveitando que chegou, né, esse material bem ilustrativo. É isso.